Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimadas almas, hoje, nessa sexta-feira, depois da quarta semana da Quaresma, se celebra como instrumento da paixão a missa do Preciosíssimo Sangue. E aí, no domingo, já começamos o primeiro domingo da paixão, que é onde se cobre as imagens, não? Não é obrigatório cobrir as imagens em casa, mas onde rezamos missa se cobre, e elas ficaram cobertas até a vigília pascal, em realidade na missa do Glória da Páscoa que se descobre. Porque dá início a Nosso Senhor na sua paixão, e como Ele sofre a sua paixão sozinho, a Igreja quer mostrar que os santos também se eclipsam, não? Não que eles abandonam Nosso Senhor, mas as trevas são densas e Nosso Senhor na sua paixão ficou sozinho, por isso se oculta os santos baixo os véus roxos das suas imagens. Mas diante de tantas coisas que havíamos visto, para evitar, porque o diabo é muito esperto, às vezes tendo conhecimento de nós mesmos, exame de consciência, confissão, jejum, penitência, essas obras, quando o diabo não consegue impedir que elas aconteçam, o demônio coloca desespero nas almas. Então, para colocar um pouco de bálsamo dentro de nossas almas, nós vamos hoje considerar 2 salmos, que muitos salmos, são 150, mas vou ficar com 2. Se não vir uma penitência a mais. Agora, que destacam entre eles a confiança, porque a confiança é uma virtude que causa na alma certa paz e repouso, porque repousa em Deus. Então, vamos considerar o primeiro salmo, é o salmo pequeno, 120, e o profeta e rei diz o seguinte: levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aqui os senhores podem dizer a mesma coisa, porque quando a gente está num vale, uma região rodeada em suas circunferências por montes, a gente percebe uma coisa muito interessante, que a cidade, por grande que possa ser, mas quando ela está tapada por montes, mostra a cidade, por grande que seja, a sua fragilidade. Interessante. Nós vimos isso com as tragédias que houveram lá em Petrópolis. O monte desliza e muitos deixam de viver. Tapa tudo, encobre todos, e é uma tragédia, é horrível, mas nisso nós vemos que as cidades, por grandes que sejam, os edifícios, por enormes, altos andares que tenham, mas diante dos montes não são nada. E o rei Davi está diante dos montes e vê aí a imensidão de Deus, e aí ele grita. Quando estamos num bosque e gritamos, só vem o eco da própria voz que grita. Então, na solidão de sua alma, ele diz: "Da onde virá meu socorro?" E ele segue dizendo: "Não permitirá ele, ou seja, Deus, que vacile o teu pé, nem adormecerá aquele que te guarda." Então, sendo Deus fiel, Deus é fiel. Agora, quem segue a Deus não necessariamente é fiel. Quando nós vacilamos, não é Deus que faltou, é alguma coisa que aconteceu entre nós e nosso mecanismo. Não confiamos bem, ou confiamos bem, mas às vezes dependemos da boa vontade de alguém, e essa pessoa não fez o favor de corresponder à graça, e aí houve um vacilo. Mas Deus, o que o profeta e rei vai dizer? Que Deus não dorme, que Deus não tem um momento de distração que vai acontecer à alma. Por quê? Porque está aqui, não por certo, não adormecerá, nem dormirá o que guarda Israel, ou seja, Deus. Nunca o Senhor Deus está cansado de tal ponto que estamos rezando e Deus está dormindo. Não. Ou estamos desesperados e Deus está com seus ouvidos surdos. Jamais. Porque Deus não fica surdo e muito menos cansado. Então o que te guarda
diz aqui o Salmo, o Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua proteção, a do teu lado direito, durante o dia o sol não te queimará e nem a lua te danificará de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guarde na tua entrada e na tua saída, desde agora e para sempre. Aí vemos a confiança. O que é confiança? Às vezes é muito comum ouvir das almas o seguinte: Padre, eu perdi a fé. Aí você vai ver, bom, se tivesse perdido a fé, não estaria nem se confessando, nem comungando, nem rezando, se perderia a adesão à existência de Deus e aos seus auxílios. Mas o que acontece? Perdeu a confiança. Porque a confiança, ela é uma esperança inquebrantável que se assenta sobre as promessas de Deus, nosso Senhor. Então, às vezes, nós podemos enquanto somos capazes de, mas nós não podemos, não temos o direito a isso. Às vezes desconfiamos de um auxílio de Deus. Por quê? Porque nós não vemos. Aí, ao desconfiar de um auxílio de Deus, nós perdemos a fé? Não. Nós perdemos a virtude da esperança. E a esperança, ela é mãe, junto com a fé, da confiança. Por isso os senhores pensam às vezes que é um problema de fé. Não, é um problema de esperança. Mas a virtude da esperança vive da fé. Assim que há um problema na fé, de certo modo, sim senhor, por parte daquele que não exercita. E o exercício da fé não é somente dizer que crê. Isso qualquer um que rezar o credo pode passar por fiel. Não é suficiente a profissão de fé boca afora. A adesão à fé é intelectual, ou seja, o nosso entendimento, mesmo não entendendo todas as coisas, mas ele se prostra diante do que Deus disse e a igreja ensina. Por quê? Porque Deus não pode errar, nem se enganar e nem nos enganar, e a igreja tampouco. Eu falo da igreja, a Santa Igreja Católica. Por quê? Porque ela é divina. Ela foi feita por nosso Senhor e ela não pode nem se enganar e nem nos enganar. Então eu preciso saber tudo que a igreja ensina. É de suma conveniência, porque ao conhecer robustece a nossa confiança e a nossa esperança. Mas tem pessoas que morreram, crianças batizadas, que têm a fé perfeitamente e estão vendo a Deus nosso Senhor e não tiveram aula de catecismo. Por quê? Porque a fé íntegra dá vida para a esperança e dá vida para a confiança. Então, diante desse salmo, nós vemos que o nosso socorro está em Deus. Agora falta confiar. E por que às vezes nós não confiamos? Nós, homens modernos, por causa dos avanços da medicina, tecnologia e todas essas coisas, nós aprendemos a confiar no homem. Isso é muito triste, hein? Nós confiamos até na proteção, mais no disque denúncia ou polícia do que num sacramental, hein? Não estou dizendo que não podemos se submeter, de certo modo, aos auxílios que os homens nos dão. Sim, devemos. E os auxílios da medicina, claro, a medicina vem de Deus, mas tem coisas que um médico ainda não é capaz. E talvez nunca será capaz de fazer. Mas quando temos uma oração e confiado em Deus, Deus e seus santos faz. Quantos estavam com a sua morte decretada medicamente falando e fez uma promessa a Nossa Senhora e não está morto, está vivo? Quantos estavam já com a sua sentença de amputar as pernas e estar numa cadeira de rodas e Nosso Senhor e Nossa Senhora, Lourdes e qualquer outro santuário fez um milagre e essa pessoa está correndo por aí? Por quê? Porque nós, quando temos uma confiança em Deus firme, mesmo que tudo pareça fracassado, mas Deus não permite, quando nós confiamos plenamente nele, que o fracasso seja a nossa sentença. Isso é verdade como o sol reluzindo ao meio-dia. E às vezes por que nós ficamos fracassados? Porque nós confiamos nos nossos meios humanos. Nós esperamos naquela pessoa que vai ser fiel e é desleal. E nós também com Deus confiamos parcialmente, hein? Porque assim Deus lá com as suas coisas e nós cá com as nossas. Aí pronto. E aí não vai ser uma novena que fará um prodígio.
e nem caminhar de joelhos à Aparecida que fará uma mudança radical. Por quê? Porque foi um ato de confiança parcial. E na confiança, como é uma virtude que vive de duas teologais, da fé e da esperança, não podemos ter uma confiança parcial em Deus. E ninguém nunca vai pecar por muita confiança em Deus. Confiou tanto em Deus que ficou defraudado. Por isso o rei Davi vai explicar o quê? Em vós, Senhor, tenho confiado e eu nunca ficarei confundido. Por que nunca? Porque ninguém que confiou em Deus ficou confundido. Logo, ele não será o primeiro. E se o rei Davi não for o primeiro, nós não teremos a desdita de sermos os primeiros tampouco. Então isso falta ser exercitado nesse século porque nós confiamos em coisas que têm a sua limitação. Repito, não estou aqui para falar mal de medicina. A Sagrada Escritura diz que a medicina vem de Deus. E quando ela fala da medicina, lá nos livros sapienciais, vai dizer, antes de ir ao médico, ofereça a Deus o sacrifício de farinha e de incenso. Ou seja, reze e vá ao médico. Por quê? O conhecimento da medicina vem de Deus, como o homem, usando sua inteligência, tem vários conhecimentos nobres e de muita utilidade, mas tem um limite. Agora, o conhecimento de Deus não é limitado, e o auxílio de Deus tampouco. Mas só que qual é o preço? A confiança. Porque se nós não confiamos plenamente, a ação de Deus não reina plenamente em nós. Por quê? Porque é uma lealdade mútua. Deus é infinitamente leal. E ele prometeu que auxiliar quem confia nele, é uma condicional. E se nós não confiamos, esses auxílios não alcançam. Porque qual é o preço deste auxílio? Confiar plenamente em Deus. Este é o grande problema nosso. Antigamente, como os auxílios humanos também eram precários, então as pessoas colocavam muito mais nas contas da confiança. E isso não precisamos ir longe, hein? Aquele pessoal, talvez aqui no Sudeste desconhecido, mas eles existem, graças a Deus, até hoje. Juazeiro do Norte, o chamado Crato, ali na região do Ceará. Uma vez ouvi uma gravação de um senhor que viveu entre eles. E aquele pessoal, naquele então, coloque 20 anos atrás, a mais, daí para trás. Eles não tinham médicos, não tinham posto de saúde, o SUS não estava lá, talvez nem esteja até hoje. E o que eles curavam suas doenças? Eles colocavam as flores que estavam nos altares, que eles não tinham nem padres por eles, eram rezas de ladainhas, benditos, procissões e toda a piedade antiga. E as flores que ficaram diante dos santos, o que eles faziam? Eles deixavam debaixo do altarzinho até que se secassem, depois de murchas. Eles pegavam e faziam um pó de todas aquelas flores. Sabe Deus quais flores, hein? Não estou falando que era flor de camomila. Flores que ficaram na frente dos santos. E depois, quando alguém estava doente, eles pegavam aquele pozinho e davam como um chá para a pessoa. E muitos eram curados por isso. Vou lhe dizer, propriedades medicinais das plantas. Existe. Mas sabe Deus qual foi a propriedade daí? Os santos santificaram aquelas flores, sabendo que eles não tinham padres, não tinham médico, não tinha ninguém, mas tinham fé em Deus. E a fé que eles tinham ao honrar os santos com aquelas flores, os santos colocaram virtudes e eles usavam como remédio. E se não funcionasse, não estaria vivo aquele que contou essa história, por exemplo. E por quê? Porque quando os homens falham, ou os homens não alcançam a ajudar, Deus não falha e não deixa a gente desamparado. Eles contam um caso e concluo com isso. O São Martinho de Tours, em uma ocasião, ele, bispo, foi salteado no caminho, ladrões bateram, judiaram dele e estava tudo para ele morrer numa surra que ele levou. Mas ele saiu de lá, seguiu sua vida, depois foi amparado. E o que aconteceu? Lhe perguntaram, São Martinho, o senhor não ficou desesperado? Não temeu a morte? Ele falou, não. Porque quando faltam os auxílios humanos, a ajuda de qualquer ser humano, aí são mais sensíveis, mais notórios os auxílios de Deus. E por isso ele não se desesperou, não gritou, meu Deus, por que isso comigo? Nada dessas coisas, hein? Todos os que estão debaixo do céu estão sujeitos ao tempo, à violência, a uma má ação de um que repercute em nós, e não temos que perguntar por que eu? Porque se não foi comigo, vai ser com qualquer outro mortal, hein? É assim a vida aqui embaixo. Mas quando vemos este incidente ou acidente, ou
tragédia que acontece, quando faltam os socorros humanos de Deus, jamais falta. E é muito mais sentido, sensível, tangível a ação de Deus, e assim não há lugar para o desespero. Então, queridas almas, diante desta quaresma, que nós estamos aí tentando violentar nossas paixões, pode ser que diante de nossas próprias misérias, sem olhar as dos circunstantes, que nós podemos às vezes ficar pensando, não tenho jeito, é muito pecado, já errei décadas na minha vida, é difícil, padre exigente, o catecismo incrimina a gente, ler a vida de um santo causa depressão porque eles conseguem, a gente não consegue nada. Mas qual o problema? O problema é primeiro que a gente não confia no que eles fizeram, porque nenhum deles nasceu santo. Debaixo do céu só dois: a santidade por essência, que se encarnou no seio de Maria Santíssima, o Verbo encarnado, o menino Jesus, e a sua Mãe Santíssima. Fora eles dois, todos somos pecadores, filhos de Adão e Eva, cuja herança uns herdam mais mazelas e outros menos, mas todos cheios de mazela. Agora nós não confiamos. Esse é o problema. Porque este é o problema e esta é a solução. Nós fizemos da solução um problema, nós não confiamos. A gente reza um terço, a gente não confia. A gente vai à missa, o pecado está marcado para terça-feira. A gente se confessa e na quinta vamos já voltar à vida. E assim comungamos, mas depois talvez da missa já estamos entregues ao pecado, porque nós não deixamos a ação divina que nos alcança reinar em nossas almas. E qual é o obstáculo? A falta de confiança. Quando nós confiamos plenamente, Deus tem um acesso pleno e total na alma daquele que nele confia. E quem confia parcialmente, a ação de Deus será parcial. E quem não confia em nada, não terá nada da ação de Deus. Esta é a porta de entrada, junto com a fé e com a esperança, para Deus reinar em nossas almas. Então vamos depor nossa desconfiança de Deus. Nós temos como católicos provas incríveis da ação divina, corpos incorruptos, milagres assim que fazem os homens racionalistas de hoje infartarem, desde um santo sudário a Lourdes, água de Lourdes, hein? Tem tantos milagres estupendos. Tem um livro chamado Os Milagres de Lourdes. São os poucos relatados, foram aqueles que nós não conseguimos os relatos e detalhes, mas são muitos. Ou em Aparecida, e olhar os tetos daquela sala dos milagres e ver quantas fotos. Cada foto é uma graça alcançada. Quantas muletas são graças alcançadas. Quantas cabeças de cera são graças alcançadas. Pés, mãos e etc. Órgãos inteiros de cera, porque aquele pedaço de cera está ali agradecendo como um voto a um milagre, uma ação milagrosa da Santíssima Virgem para os curar. E por que nós não temos nossos membros de cera em Aparecida? Porque só confiamos no nosso querido SUS, que é para nosso susto e não é para nossa saúde. E por que nós confiamos no nosso... Eu tomo nossos remédios, mas só que muitas vezes nós não somos curados, porque nem obedecemos a prescrição médica, quanto mais a oração divina. E aí não vamos esperar, no final das contas, quando tudo está já para a perdição, que Deus faça um milagre, porque não fará. Não merecemos, e depois seria desordem. Porque a gente faz um monte de imprudências e quer que depois o bom Jesus faça um milagre, e não fará. Porque a imprudência clama o fracasso, e isso é o decreto do Altíssimo. Agora a confiança e a prudência clamam a intervenção de Deus, e essa é a sentença do seu auxílio para aquele que for confiante e prudente sempre. E caso contrário, a vida seguirá do jeito que o diabo gosta, com uma vela para Deus e outra para ele. E no final das contas, todas ficarão para ele, porque Deus não aceita nada que for compactuado com a iniquidade, com a desconfiança, com a falta de fé, com a superstição e todas as outras coisas que são os meios que as almas que não creem em Deus praticam e aí naufragam sem remédio. Então peçamos ao Sagrado Coração de Jesus, cuja hoje, a primeira sexta, nós estamos honrando, esta graça de ir a Ele e sermos dele, ouvir sua voz e obedecer seus ditames e não andar desesperados, porque se estamos com Deus, nós não temos como temer nada. Se Deus é nosso Pai, nós não temos que temer nada, porque como bom Pai, Ele sabe cuidar muito bem dos seus filhos.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.